Tiago começa a sua carta falando sobre as provações. Ele diz que nós devemos ter gozo nelas, que elas produzem paciência para que sejamos perfeitos. Ele fala sobre a sabedoria que nós devemos pedir a Deus, devemos, porém, pedir com fé, não duvidando. Aquele que duvida é como a onda do mar levado pelo vento. Ele não receberá do Senhor coisa alguma. É inconstante em todos os seus caminhos. A fé é provada. Tudo que pedimos a Deus devemos pedir com fé. A fé deve ser sem acepção. A fé opera com as obras e as obras conduzem à fé. Devemos ser ricos em fé e a fé viva, ela tem obras. Tiago fala sobre a tentação. Bem-aventurado o varão que a sofre, porque receberá a coroa da vida. Não diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela própria cobiça. Cobiça é igual ao pecado, o pecado consumado é igual à morte. Todo dom perfeito vem do alto, é proveniente do Pai das luzes, em que não há sombra de variação ou mudança. Ou devemos ouvir a palavra de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque o que ouve e não pratica é semelhante àquele que olha no espelho o seu rosto natural e logo se esquece, mas aquele que ouve e pratica, ele é bem-aventurado. A verdadeira religião, segundo Tiago, tem a ver com o guardar a nossa língua, amparar os órfãos e as viúvas e nos guardarmos das corrupções deste mundo. Não devemos fazer acepção de pessoas. Haverá um juízo sobre os ricos que se põem a humilhar. O cumprimento da lei é importante. Quem tropeça em um só ponto tornou-se culpado de todos, mas prevalece a lei da liberdade. Tiago fala sobre a língua. Os mestres, aqueles que ensinam, receberão um juízo maior. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um varão perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Ele dá o exemplo dos freios que são colocados nos cavalos. Ele dá o exemplo do leme dos grandes navios, que são pequenos, mas que com pequenas modificações podem alterar toda uma rota. E falando ainda sobre a língua, ele diz que é um pequeno membro que se gaba de tantas coisas, comparado a uma pequena chama no bosque. A língua é capaz de contaminar todo o nosso corpo, nenhum homem pode domá-la. Ela, infelizmente, também pode vir a ser uma fonte de maldição e bênçãos. A verdadeira sabedoria. Quais são as marcas da verdadeira sabedoria, segundo Tiago? A sabedoria é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quais são os inimigos do crente? O mundo, a carne e o diabo. Tiago deixa algumas recomendações. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senti as vossas misérias e também humilhai-vos perante o Senhor. Não seja juiz. Os projetos humanos são falhos. Devemos ser pacientes. Não fazer juramentos precipitados. O que devemos fazer quando estivermos aflitos? Devemos orar. Quando estivermos contentes, devemos cantar louvores. E quando estivermos doentes, devemos chamar os presbíteros, que irão orar, ungindo com óleo
Confessai e orai uns aos outros, para que sejais curados. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, ele será perdoado, porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A exemplo de Elias, que era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Devemos confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. Quem converte os desviados salvará da morte também a sua alma, e uma multidão será coberta. Esse é o resumo de Tiago.